Opa, agora sim, iniciando o 4º podcast de Mente, Coração e Negócio. O podcast que traz à mesa a mente e o coração, porque nós entendemos que as empresas são feitas de pessoas e para pessoas. Hoje estamos aqui com Guilherme Sebem, né? Verônica Nicolau, nossa sócia, e Roberto Feijó. Guila, muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre ESG hoje, né? E eu gostaria que você se apresentasse para nós. Tudo bem, Cris? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando deste momento importante, cumprimentar o Roberto, a Vero, a doutora Verônica. E para nós é uma alegria da Biocis estar aqui compartilhando um pouco da nossa vivência em ESG, né? E vamos falar bastante sobre o que é essas palavrinhas, essa palavra, essas três letrinhas. siglas aí, 3 letras que simbolizam tanto e que, na verdade, nós, empreendedores, empresários, posso dizer de longa data, né? Eu ainda tenho 48 anos, mas como eu comecei a empreender aos 17, então considero que já tenho uma experiência acumulada. Na verdade, letras essas que já fazem parte do nosso dia a dia há muito tempo e agora estão conceituadas dentro de métricas ESG. Então, agradecer o convite, a oportunidade, vamos buscar levar para quem está nos acompanhando um pouquinho de conhecimento na prática, né? Não algo muito teórico, mas que a gente possa contribuir, que as pessoas usem no seu dia a dia. Eu sou empresário, sou diretor executivo da Biocis Ambiental, sócio do grupo DataSys, que vamos falar um pouquinho também, né? E sou formado em Direito, fiz gestão pública, fui secretário municipal, vereador em Caxias do Sul, e estou na área empresarial já faz algum tempo, diretor de ESG na SIC, de Caxias do Sul, Perfeito. Conselheiro de Meio Ambiente na Fiergues, né, na nossa Federação das Indústrias, e também atuo como conselheiro no Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui de Caxias do Sul, no Conselho de Saneamento Ambiental de Caxias, integrante da Associação Comercial e Industrial de São Sebastião do Caí. Enfim, fazendo política empresarial, né? Eu, como um ser político, né? Deixei a política partidária, mas continuo político, né? Quantas horas tem teu dia, Guila? Olha, ele tem 24, eu tenho dormido menos, na verdade. Né? Uma vez a gente dormia 8, depois passa a dormir 7, hoje dorme 5 e vamos indo. 5 horas, isso aí. É isso aí. Muito bem. Guila, e você tem no teu DNA essas 3 letras meio que cravada, né? A gente acompanha, sendo de Caxias, muito da história, da sua história e da história da sua família, né? E vocês vêm já com uma empresa inovadora, né? Que é a DataSys, que surgiu lá em 1973. Exatamente. Quando estavam surgindo a informática no Brasil, né? A gente estava iniciando a informática no Brasil. E nós estávamos comentando aqui nos bastidores antes, né? Eu, na época adolescente, já tinha um desejo enorme de trabalhar na DataSys. Por quê? Porque você já tinha uma fama dentro de Caxias do Sul de ser uma empresa que respeitava o funcionário, né? Que tinha um bom trato com o funcionário e que era muito organizada. Né? Então, a gente olhava para a empresa e dizia, nossa, essa empresa aqui é um sonho de consumo, aqui se eu entrar eu vou aprender muito. Então, me traz um pouquinho de onde vem tudo isso, né? Como surgiu esse DNA, de onde ele veio? Ele vem da Itália, né? Se nós for pegar a origem, ele nasce na Itália com o meu avô, Mário Ângelo, pai do meu pai, que veio criança com 2 anos de idade, veio para a Itália com a sua mãe, e teve aqui 10, 11 irmãos, nem sei o número certo, e ele veio com o espírito empreendedor, aquele empreendedor que precisava empreender para sobreviver, né? Porque existe o empreendedorismo de necessidade e o empreendedorismo de oportunidade. À época, o Mário Ângelo, meu avô, veio da Itália, criança, com muitos irmãos, e teve que empreender por necessidade. E assim ele criou os filhos, né? Então, entre os filhos tem o Mário, que é o meu pai, e vocês vão ver que eu chamo ele de Mário, né? Eu chamo ele de pai em casa. Perfeito. Né? Por ser uma empresa familiar e eu ter sido criado dentro dela, até compartilhar com vocês um dos primeiros ensinamentos de gestão de pessoas, né? Eu entrei na DataSys com 15 anos de idade e quando eu fui fazer a minha seletiva lá, tive que fazer um curso de datilografia. Famoso, né? Era obrigatório para trabalhar na DataSys.
tinha que ter um curso de datilografia. A zambuja aqui em Caxias. Por isso que hoje eu digito com os 10 dedos. Perfeito. Né? Quando eu sento num teclado, eu uso os 10 dedos, eu não uso Uhum. 2, porque eu fui treinado. É meio fora do padrão, então, né? Fui ensinado, né, Roberto, a usar os 10 Sim. dedos no teclado, né? E então eu fiz o meu curso de datilografia, entrei na DataSys, o primeiro ensinamento de gestão de pessoas. Seja bem-vindo, Guila, que você é nosso novo colaborador. Teu chefe é o Gilberto, acima do Gilberto tem o Homero, acima do Homero tem o Lores, e acima do Lores tem o Mário. Então aqui o Mário é teu diretor, teu presidente, não é teu pai. E eu pouco contato tinha com ele, mas quando tinha era Mário, né? Então foi o primeiro ensinamento. Tu não é filho do dono aqui. Aqui na empresa tu é um colaborador. Se um dia tu chegar ao patamar de direção, tu vai te relacionar com o dono. Senão tu vai ficar aqui no teu lugar como trabalhador. Isso foi um ensinamento bem importante, né? Então esse espírito que veio com o Mário Ângelo, meu avô, empreendedor, e ele, até hoje nós temos um negócio no litoral que nos rende frutos. Ele faleceu faz 8, 10 anos, e o negócio que ele criou, que é um negócio imobiliário, uma imobiliária, até hoje rende frutos para a família, né? Desse espírito inquieto do italiano que chegou e precisava, por necessidade, empreender, gerar renda para sua família, sustentar a sua família, né? E esse meu avô, então, criou 7 filhos, entre eles o Mário e o Mauro. E o Mário e o Mauro, em 72, o Mário se formou engenheiro eletricista pela Escola de Engenharia da URGS, e o Mauro estava se formando administrador de empresas, né? E eles se olharam e perceberam, e aí vem uma coisa interessante, que hoje a gente fala tanto em inovação, startup, disruptivo, né? Eles perceberam que computação seria um negócio de futuro. Não existia ainda o termo informática. E foi totalmente disruptivo. E eles criaram a DataSys, época, né? Companhia de Processamento de Dados, em janeiro de 73. E aí nasce, então, a história do grupo empresarial DataSys, esse que a Cris comentou conosco, né, Roberto? Que teve vontade de trabalhar. E não foi uma vontade só tua, viu, Cris? A década de 80 e a década de 90, antes dos anos 2000, a DataSys era a referência na área de informática, então, né? A computação, a gente evoluiu para a informática, e aí as pessoas que estudavam tecnologia, que estudavam processamento de dados, desenvolvimento de sistemas, tinham o desejo de trabalhar na DataSys, porque ela era uma referência no mercado gaúcho, também uma referência no mercado regional, mas principalmente era parceira da IBM, porque a grande sacada do Mário e do Mauro foi: vamos botar uma empresa de computação. Legal, por onde começamos? Quem é o melhor no mundo em computação? IBM. E aí eles dois piás, né? Um com 23, 22 anos, muito com jovens. 21. Mas visionários, né? Dois piás, né? Visionários, corajosos, audaciosos. Procuraram a IBM do Brasil. Disseram: nós queremos botar uma unidade da IBM no Rio Grande do Sul. Uma empresa privada que ia trazer um cérebro eletrônico. Era o nome do computador, Que né? ocupava pouco espaço na época. Tinha um andar inteiro do prédio, né? Perfeito. O nome popular era cérebro eletrônico, né? O computador IBM, as pessoas não entendiam o que era um computador, né? Quem usava era a NASA para mover os seus foguetes, as grandes corporações brasileiras. Então, Banrisul tinha seu próprio CPD, né? Seu centro de processamento de dados. As grandes empresas da época, né? Agora, as empresas de pequeno, médio ou até grande porte não tinham acesso. Não tinha. Então, esses dois guris, Mário e Mauro, procuraram a IBM do Brasil e disseram: nós queremos botar um computador IBM no Rio Grande do Sul para processar os dados das empresas gaúchas. E aí começou, então, a história da DataSys, Companhia de Processamento de Dados, que depois, na evolução da tecnologia, virou uma empresa de sistemas, né? Desenvolvimento. Aí já existia informática, né? Aí já era 97, já tinha o advento da internet. Então, esse DNA que a gente fala é da origem mesmo, desde o Mário Ângelo, que veio ao Brasil, empreendeu, o Mário Guilherme, que é o nosso presidente até hoje, e o Mauro, o irmão do Mário, meu tio no caso, mas como eu disse, né, ele é o Mauro, ele não é meu tio no meio dos negócios. Ele, em 92, ele percebeu que a DataSys estava diminuindo de tamanho, porque o mercado expandiu. Tem um case interessante que o Mário nos conta. A DataSys, ela saiu de 0 concorrentes para 100 concorrentes. Uau. Então,
Ele fala, a gente saiu de 100 concorrentes, sem sentido nenhum, Aham. para 100 concorrentes no sentido 100. 100. Numeral. Né? Isso em 2 anos. Uau. Então a DataSys Em que recebeu. época foi isso? Isso foi em 92, 91, 92. Quando deu o boom, né? E isso deu o boom da informática, deu a quebra de paradigma, de tecnologia. Uhum. E tu vê a importância disso, né? A DataSys era emparcerada com a IBM. E a IBM, até a década de 70, 80, era a Dominava. maior empresa do mundo da área de tecnologia, né? E a IBM, por ser tão robusta, tão pesada, ela demorou para perceber a mudança tecnológica, o advento da microinformática, do personal computer, né? E que não seria mais processar dados, e que seria desenvolver sistemas para o computador que estaria lá na casa da pessoa. Mas como um computador na casa de uma pessoa não cabe, primeiro que eram milhares de dólares, né? Um computador era 300, 400 mil dólares para te Era adquirir. o sonho de Bill Gates, né? Colocar um computador na mesa de cada, Isso aí. cada pessoa. Então eu não sei avaliar a estratégia da IBM, né? Quem sou eu para querer falar de uma empresa que está viva até hoje, com mais de 100 anos de existência. Então, não posso nem querer falar da IBM, mas a minha percepção é que a IBM demorou para perceber a mudança de paradigma, a mudança de tecnologia, ou se não demorou, a DataSys que demorou para perceber que não era mais processar dados, e sim desenvolver sistemas de informática para computadores que estariam dentro dos clientes. Dos clientes. Né? Uhum. Então, a DataSys teve uma quebra de conceito ali, demorou, e a DataSys já estava com mais de 400 funcionários, então uma empresa Grande, robusta, pesada, Uhum. né? A gente olha para trás e pensa, era um elefante grande, e que quando teve que mudar de caminho, ele demorou, porque era pesado para movimentar toda a estrutura da DataSys. Tinha filial, a matriz era Caxias, tinha filial Porto Alegre, Novo Uhum. Hamburgo, Rio Grande, Pelotas, Passo Fundo. Uau. Abrimos filial no Rio de Janeiro, né? Então a gente expandiu bastante, né? Dentro de um programa de expansão em parceria com a IBM. E quando chegou a mudança da tecnologia, a gente demorou para perceber. E o Mário e o Mauro, o Mário teve 3 filhos, eu e 2 irmãos. O Mauro teve 3 filhos. Então a empresa que eram 2, quando vimos, nós estávamos em 8. 2 Perfeito. irmãos, fundadores, Perfeito. e 6 filhos. E o Mauro, que é muito assim, pragmático. Eu tenho uma admiração pelo Mauro, assim, ele é um homem de negócios. Ele é pragmático. Perfeito. Né? Ele olha para o resultado. Última E ele linha. olhou para o Mário e disse, Mário, nós éramos 2, hoje nós estamos em 8. A DataSys está grande ainda, mas ela vai diminuir de tamanho. Não cabe nós 8 aqui na DataSys. Tem que enxugar. Eu tô indo embora. Uhum. E ele pegou a família dele e foi morar em Miami, e mora lá há 32, 33 anos já. Mas a sobrevivência da DataSys se deve, entre outras tantas coisas, à percepção do Mauro de chegar para o Mário e dizer, não cabe as nossas 2 famílias dentro do nosso negócio. Cabia na década de 80, porque nós estávamos grandes. Hoje nós estamos grandes, mas vamos ter que ficar pequenos para sobreviver. E em 8 não cabe. E você fala dessa evolução, né? Eu lembro, eu trabalhei numa grande empresa em Caxias e eu peguei um pouco dessa época dos grandes computadores, né? Grandes em sentido de tamanho, realmente. Os famosos mainframes, né? É isso aí, BM Mainframe. Exato. Então, eu tinha que ter meio andar, mais ou menos, de um prédio destinado para a computação, destinado para os equipamentos, destinado para ar-condicionado, porque a emissão de calor era incrível, né? E em pouco tempo, realmente, quando a mudança começou a acontecer, em pouco tempo, realmente, a estrutura começou a diminuir, enxugar. Aquilo que era enorme passou a caber numa sala. As pessoas que tinham que ter envolvimento passaram a ser bem menos gente, né? Então, é bem a história que você falou mesmo, a gente acaba... Meu primeiro emprego, minha primeira atividade dentro da DataSys, Roberto, era operar o computador IBM Mainframe, né? O /3, que a gente chamava. E a coisa mais interessante, a época que eu me lembro, assim, um dos meus papéis era manter a sala em 22 graus, a sala de operação. Uhum. Porque o computador, para ter boa performance, ele deveria estar numa sala, num ambiente de operação, Refrigerado. entre 20 e 24 Isso graus. aí. Então, eu tinha, uma das minhas funções era manter a sala em 22 graus. Então, eu tinha que, uma vez por semana, fazer a revisão dos ar-condicionados, dos filtros do ar, para não ter um problema de ar. Não era manutenção, mas eu... Mas era responsável por... limpar os filtros de ar, Uhum. manter qualquer coisa, acionar a manutenção, né, do ar-condicionado. E um ponto legal também que eu lembro que eu tinha que cuidar do no-break e do motor estacionário.
porque o computador ele não poderia ficar sem luz. Porque se tivesse um pico de energia, uma Perfeito. queda de luz, para te Nossa. reinicializar o computador era um trabalho árduo. Era muito Não é que complicado. nem hoje, aperta um Aperta um botão, botão. né? Não é nem botão mais, tu dá um comando de voz, né? É. Desligar celular, Sim. ele se desliga. À época, o computador, para ser reiniciado, precisava um técnico. Eu não era apto a ligar o computador. Uau. É um cérebro Olha. eletrônico. É. Então, eu tinha que cuidar de 197 baterias. Eu lembro exatamente o número por quê. Tinha uma sala de baterias com 197 baterias e toda semana eu tinha que medir o líquido de cada uma das baterias para ver se estava no nível, né? E a acidez do líquido, para que se faltasse luz, as 197 baterias assumiam a fonte de energia sem 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 dar interromper. pico. sem interromper. E enquanto as baterias assumiam, acionava um motor de caminhão estacionário, e aí esse motor substituía as baterias e passava a alimentar a DataSys só o computador. O resto do prédio ficava no escuro, né? O que ficava alimentado era o computador. E era um motor Scania de caminhão, que eu tinha que ir lá uma vez por semana bater o arranque, Pra né? ter Medir certeza que óleo. funcionou. Então, tu vê, eu trabalhava com tecnologia, com computação, mas eu tinha como primeiro emprego cuidar de baterias Então, é legal contar isso, É história, né? isso Uma é grande história. Porque hoje as responsabilidade. pessoas olham para um computador, para um celular, para um tablet, enfim, para um carro elétrico e tu fala e ele te obedece. E parece que sempre foi assim, né? A É. gente, puxa, mas como é que não... Eu conto Como para meus isso? filhos, quando eu comecei a trabalhar, não existia internet na DataSys. E sobreviveu esse pé de Isso. conseguiu sobreviver. E não morremos, não morreu. né, Roberto? Sim. Nós tínhamos 24 linhas telefônicas na DataSys Caxias, tinha mais as de Porto Alegre, e inclusive ia pro balanço, como ativo, como patrimônio. Uhum, Nós sim. escrevíamos as E era linhas. caríssimo, né? Era. Nossa, caríssimo. Depois tivemos ações da CRT e anos depois recebemos alguma coisa lá, não lembro agora. Mas eu queria fazer um corte aqui para quem está nos ouvindo, em dois pontos bem interessantes que o Guila trouxe. O primeiro, para entrar na empresa, mesmo sendo filho, mesmo sendo sobrinho, né, ele teve que provar o valor como profissional e começar, vamos dizer assim, de baixo, né, Sim. Guila? Então, eu há pouco tempo estive numa empresa onde eu tive uma situação com uma filha do proprietário que ela disse, eu sou filha dele. Eu disse, opa, na empresa então, pessoal, não tem parentesco. É profissional. É o cargo que você está ocupando que você tem que entregar. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Segundo ponto que você traz, então, no momento da virada da DataSys, né, é o Mauro, né? O isso. Mauro, trazer então para a mesa, opa, a gente está muito inchado. Nós precisamos enxugar. A empresa precisa diminuir de tamanho. É. E eu e meus filhos não cabemos no novo tamanho. E isso, muitas vezes, eu que trabalho com recuperação de empresa no extrajudicial, muitas vezes isso é muito difícil de internalizar para a família. Porque vem muitos sentimentos, né? De, por que eu tô saindo, né? O Mauro ali se propôs a sair, né? Mas por que eu vou sair? Por que não é fulano? E aí essa tomada de decisão retarda e muitas vezes acaba sendo fatal para a empresa. Então, quem está nos ouvindo e que tem a sua empresa e que é uma empresa familiar, pensem, reflitem sobre isso. A gente está falando aí de 92. O Mauro foi embora. 92. 91 foi o ano que teve que se tomar a decisão, ele foi embora em 92. Então, é algo que já está consolidado, que já foi testado por muitas empresas. Pensem sobre isso. Tomem a decisão com mais agilidade. Essa questão familiar, nossas empresas aqui em Caxias, no Rio Grande do Sul, acredito que no Brasil, né, elas são muito empresas familiares, né? E tem que separar o herdeiro do sucessor, né? Isso. Tem que separar o Isso. herdeiro do sucessor. São coisas diferentes. Herdeiro, tu herda. Sucessor, tu tem que alcançar o patamar de sucessor. E nós temos vários exemplos aqui em Caxias de casos bem-sucedidos e de casos mal sucedidos. Eu ia Então, comentar Exatamente. sobre isso, né? Nós somos uma região muito pujante, né? Tem muitas empresas de todos os tamanhos. E agora, se parar para olhar nosso histórico, a gente consegue relembrar algumas empresas que realmente estão aí até hoje, tiveram sucesso, porque fizeram um programa de sucessão muito bem feito e levaram isso para a cultura, né?
E tem empresas que não chegaram à segunda geração. Exatamente. Justamente quando chega na segunda geração, acho que é o ponto mais crítico, né? Onde acontecem os primeiros conflitos, imagino eu, né? Onde tem aquilo que teve na empresa de vocês, acaba não tendo, eu não quero sair, outro não quer sair, quer dizer, passa a ter uma guerra de interesse, vamos dizer assim, muito grande, e aí acaba muitas vezes levando a empresa Enquanto tem a primeira geração, né, Roberto, ela criou o negócio, ela idealizou, ela desenvolveu e ela... meu avô, eu vou usar o Quacomandomi, né? Exato. Não se aplica mais hoje, né, Ver? No conceito comando de gestão, controle. gestão moderna, mas mas era bem né? isso aí, né? Aqui comando eu e a empresa é assim. Aí vem 2 filhos. No caso, o Mário e o Mauro criaram a empresa. Um detalhe, criaram a empresa com o dinheiro do meu avô. E de mais 4 amigos do meu avô. Opa! Porque eles não tinham dinheiro para comprar capital. o computador da IBM, Legal. né? Não tinha nem o dinheiro, nem o aval, a fidúcia, né? Mas tinha alguém que acreditou neles. E aí o Mário Ângelo, meu avô, com 4 amigos, receberam o pessoal da IBM e calçaram os piás, né? Uhum. Então o Mário e o Mauro criaram, e a percepção do Mauro foi assim: bom, Mário, hoje eu e tu estamos no comando. A empresa cresceu, a empresa se transformou referência, né? Agora chegou o momento dela diminuir de tamanho. E nós temos 6 filhos. Não dá. Quem é que vai coordenar, né? Alguém tem que mandar. E nós 2 vamos começar a ter conflito. Porque tu vai querer incluir teus 3 filhos, eu vou querer incluir meus 3 filhos. E não cabe 6 filhos aqui dentro. 6 novos gestores, né? E a decisão do Mauro foi essa. E até tem uma coisa tão simbólica que eu acho muito interessante. Quando ele foi embora, ele comprou um par de luvas de boxe e entregou uma das mãos pro Mário e a outra das mãos ficou com ele. Ele disse assim: legal. nós continuamos lutando juntos, só que em lugares diferentes. Legal. Então tu fica com a tua luva, e hoje o Mário tem um quadro com a luva pendurada, né? E outro dia o Mauro veio a Caxias, ele veio nos visitar, e aí eles estavam falando disso e contando. Olha, é emocionante, viu? Porque foi a sobrevivência da DataSys. Eu fui financeiro da DataSys nessa época. Foi uma época bem ruim, viu? Gestão de caixa. A gestão de caixa, ela acaba com a empresa. Porque nós passamos a um momento que... Até aprendi uma frase de gestão com o Mário. A gente começou a viver um horror sem fim. Uhum. Todo dia era fazer a conta, a gestão do caixa daquele dia. Uhum. E eu não conseguia mais sair daquilo. Então, eu como diretor administrativo, financeiro, eu só conseguia pensar como é que eu vou pagar as contas de hoje. E eu não conseguia pensar assim, como é que eu vou projetar um fluxo de caixa projetado para um dia, 10 dias, 30 dias, e como vamos estar com a empresa daqui 6 meses, daqui 1 ano, e eu não conseguia olhar. Entrou eu no entrei redemoinho. no loop, Uhum. né? Que é o tal do horror sem fim. É. Um horror sem fim. Uhum. Aí o Mário disse, não, chega um momento que a gente tem que dar um fim horroroso. O que é um fim horroroso? Repensa. Faz as Reestrutura. decisões, paga os direitos trabalhistas, né? Eu aprendi isso na gestão de pessoas. Primeiro de tudo, respeita teu colaborador. Primeiras pessoas. Primeiras pessoas, porque elas fizeram a DataSys chegar até aqui. Então, se nós estamos com uma dificuldade, é elas as primeiras que a gente tem que assistir. Segundo, governo. Uhum. O nosso sócio obrigatório, né? Porque se tu não acerta com o governo, ele não te deixa mais trabalhar. Tu acaba morrendo. E tu não vai conseguir. E nós vivíamos boa parte da empresa de licitações. Uhum. Que nós fazíamos serviços Precisava para prefeituras. certidões. Uhum. E depois passamos a desenvolver software, sistemas para prefeituras. Então, nós, sem CND, nós quebraríamos. Uhum. Então, nós tivemos que tomar uma decisão dura. E não tem problema falar aqui, porque acho que isso é uma questão que a gente optou por estratégia. Nós deixamos a DataSys Companhia morrer. Com o seu passivo, Perfeito. e já vou contar o que a gente fez depois com ela, e criamos a DataSys Sistemas e Informática, uma nova empresa. Eu fui emancipado, eu era menor de idade, e eu fui emancipado para poder ser sócio, e aí transferimos a carteira de clientes, transferimos os ativos, transferimos a propriedade do software, já era software à época, e os passivos deixamos na antiga empresa, né? Transferimos Foram tratando os colaboradores, conforme... Uhum. e o mais legal assim que eu aprendi, que é isso, acho que é ser empreendedor, empresário ético. A RFL, como a antiga DataSys mudou de nome para RFL. Perfeito. Nós mudamos a razão social para não confundir. Tinha DataSys Sistemas e tinha DataSys Companhia de Processamento de Dados, a antiga. Então a gente manteve a DataSys Sistemas com a marca no mercado, estratégia,
e a antiga passou a se chamar RFL, Companhia de Processamento de Dados. A RFL, ano passado, 2024, nós acabamos de pagar todos os débitos dela. O Mário disse, eu não vou, né, encerrar minha carreira de empresário sem honrar todos os compromissos que eu assumi. Começamos pelos funcionários, depois fomos para os acionistas, aqueles amigos do meu avô lá que tinham... Acreditaram em vocês? O Mário honrou cada um deles, e alguns já tinham falecido, e ele disse, Foi não, pra eu família. vou procurar a família e vou fazer o pagamento das cotas porque eu tenho compromisso moral. E ano passado acabamos de pagar o governo. Pagamos as últimas parcelas de Refis, Regularize. Hoje a RFL, a antiga DataSys, não tem nenhum passivo, está em dia com o fisco, está em dia com os não tem mais colaboradores, né? E agora tem ativos. Nós temos precatórios de várias prefeituras da época que pararam de fazer o pagamento, e agora a gente tem ali um ativo de alguns milhões para buscar, né? De imóveis, recuperar. de precatórios, de essas coisas. Então, isso foi uma definição do Mário. Porque eu, à época, eu estou sendo muito transparente aqui, eu, à época, assim, guri, Mário, deixa essa empresa para lá, deixa quebrar e vamos cuidar da nova, né? E ele, não, eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade com as pessoas, com os acionistas e também com o governo. Pô, Mário, mas o governo não nos retorna como a gente quer, né? A regra tá aí, eu que optei ser empresário. Se eu tenho dívida com o governo, eu vou honrar. Ouvindo você falar, né, Guila, me traz à mente uma coisa que para mim eu prezo muito. É a diferença de inteligência e sabedoria. Né? Inteligência, cada um no seu nível, todo mundo tem, uns mais, outros menos, né? Mas usar sabedoria para tomar decisões, como por exemplo, não, é muita gente aqui, alguns vão sair fora. E fazer isso por conta própria, sem nenhum tipo de atrito, isso é sabedoria. Né? A inteligência vai te dar aquela questão lógica para te poder tomar decisões, mas nem sempre você toma a decisão. Então, o que tu me traz assim, né, me relembra isso, né? Tudo que você falou tem muita sabedoria nas ações que foram tomadas, desde a questão de alguém sair até a questão de honrar os compromissos, iniciando com os funcionários e ainda até o governo. É muito, muito bacana. Hoje na gestão das nossas empresas, a gente, quando tem a receita, a gente já retira o imposto, a gente não considera a receita bruta, né? O imposto é obrigatório, pessoal. Né? É isso aí. É a regra do jogo. E até escutando você falar, né, Guila, e conhecendo um pouco da história da família de vocês, eu acho que isso vem muito do exemplo, né, do Mário como pessoa que você foi ao longo dos anos convivendo e trabalhando com ele, adquirindo. E essa questão de se preocupar com as pessoas, isso já vem, né, é muito forte há muitos anos, e isso já vem, né, constituindo o perfil de vocês. Agora, em 2025, a gente percebe que mudou muito, né? Que o cerne das empresas é essa questão voltada mais às pessoas, à saúde emocional, à liderança humanizada, à segurança psicológica. E vocês já vêm com esse DNA, né? Que, voltando lá na nossa pergunta inicial, e já estando dentro desses pilares da ESG há uns bons anos, né? Eu queria que tu fizesse uma analogia, assim, de toda essa tua vivência, né, da tua história familiar, considerando hoje, né, esses pilares da ESG. Olha, o desafio é bom, né? O desafio é bom porque a geração que vem aí é uma geração... E até eu gosto de falar assim, pessoal, as gerações são diferentes. Sempre foram diferentes. Desde que o mundo começou, né? Desde que existe o ser humano, as gerações de uma para outra, elas têm suas diferenças. E sempre evoluíram, né? E sempre teve mudanças, sempre teve ciência, sempre teve tecnologia. A questão hoje é que está muito mais rápido, né? Está muito mais dinâmico. Velocidade, né? A velocidade, as gerações, o acesso às informações, o mundo globalizado. Então, o desafio das gerações, esse desafio de gestão de pessoas sempre foi presente. A questão hoje é que as pessoas, se não tiverem ali se sentindo confortável dentro do seu propósito, elas vão embora. Né? Então, sim, a gente tem um desafio. A DataSys existe até hoje. Nós temos hoje 15 colaboradores, mais 2 estagiários. Então, estamos em 17 pessoas. A matriz é em Porto Alegre. Né? Tem um executivo lá, que é o Fábio, enfim, que é o nosso CEO. E eu sou o representante do conselho na DataSys, né?
E então, sexta-feira, inclusive, estarei lá numa reunião de estratégia, pensando o ano de 26, 27 e assim por diante. E esse desafio que a gente se depara, que a Verônica traz, ele sempre teve presente na DataSys. Só que em patamares diferentes. Perfeito. Né? Tu fazia gestão de pessoas na década de 80, Evoluindo com os anos, né? entende? E eu fico, como eu estou muito presente dentro da SIC de Caxias, eu convivo com grandes empresários, convivi com o Raul Randon, convivi com o seu Guido Darrigo, da Intral, foi um grande mentor para mim, porque ele gostava de política, e quando eu fui para política ele me orientava, né? Convivi com o seu Paulo Bellini, convivi com esses, enfim... Até Grandes nomes, né? Tem injusto eu ficar citando o nome, porque eu vou esquecer de vários, sim. né? E esses empresários, eu fico pensando como eles se comportariam hoje perante essas mudanças, principalmente na área de pessoal, né? Perfeito. Na área de pessoal, como é que seria a gestão do seu Tomé? Seu Humberto Tomé, maior respeito por ele, olha a empresa que construiu, né? Mas ele era um homem muito direto, né? Muito mais firme, né? Muito direto. O seu Humberto, ele não sorria se ele não gostava, ele não batia nas costas e ele não mandava recado. E era o perfil do empresário na época dele. Era o perfil, Eu diria né? que era o perfil da nossa sociedade na época, porque nós também fomos criar. Eu, pelo menos, eu sou a 7ª filha de uma família de 8, né? Olha só. Então, assim, o meu pai, ele tinha uma idade muito maior, né, do que seria um pai de 3, 4 filhos, vamos dizer assim, né? Então, eu vim de uma cultura que ela é lá das pessoas que talvez tivessem hoje 70, 80 anos, né? E ele trazia assim, tu vai fazer isto, e é isso, Isso aí. e não vai conversar. É isso, né? É imposto. E a gente tem essa geração no mercado, então não era errado, era a realidade da época, É né? a mesma, trazendo para a esfera ambiental, né? Esse conceito de não era errado, e de fato não era. E eu citei um nome aqui, não tenho nem autoridade para falar em nome da família Tomé, mas eu conheço a história da siderúrgica Tomé, ela é bonita a história. O seu Humberto foi um grande empresário da nossa região, construiu uma empresa sólida e se dedicou para a área empresarial e para a área social também. Perfeito. Por muitos anos ele coordenou lá o Mocov, lá da parte da brigada, e chamava os empresários, temos que comprar uma viatura nova para a brigada militar. Então vamos se cotizar aqui, ligava pro seu Raul, tu entra com uma cota assim, ô Bellini, tu entra com uma cota assim, e vamos comprar uma viatura nova pra brigada. E acabou, eu vou mandar comprar amanhã. Feito Decidido. Isso aí. Era a O fio do bigode. Da época, Então né? foi assim que se construiu a nossa região. Então eu jamais botaria em xeque algum estilo de gestão, de liderança do seu Humberto, dando um exemplo. É isso aí. Mas hoje, em 2025, Não cabe o mais. conceito Sim. de gestão de pessoas é diferente. Exatamente. A mesma coisa a área ambiental. Né? O pessoal me diz, mas nós, as metalúrgicas, na década de 60, vou botar 60 para ficar mais para trás, né? Se eu falar 90, 2000, fica muito perto. Nós pegávamos o óleo de usinagem e jogávamos no Tega. Sim, a cultura era essa, mas é um dano ambiental. É um dano ambiental. Hoje não se admite mais. Não se admite porque a espécie evoluiu. Né? Evoluiu, eu digo, às vezes por inteligência, às vezes por sabedoria e muitas vezes por reação. Porque o planeta, ele reage à ação que sofre, né? Ele reage. Então, essas ações que a gente está vendo de mudança climática, de intervenção, não é que o planeta é ruim. Sim. E aí vai da minha crença. Eu creio que o planeta é uma criação divina, né? Deus criou um planeta perfeito, que ele se regenera, que tudo dá, que tudo produz, que ele se equilibra, e Deus botou uma espécie a habitar esse planeta. Entre outras tantas espécies, botou a espécie humana. Né? Mas isso é uma crença do Guila. Mas, Sim. Guila, você traz num dos E o que teus... nós estamos fazendo com a criação que nos foi emprestada? Atribuída. E aí ela não é nossa, né? Porque a gente recebe e tem que deixar para os filhos. Você trouxe, eu acho que foi no La Salle, em uma das tuas palestras, Isso. né? Você trouxe uma coisa que me impactou muito. Assim, eu ouvi o teu vídeo e você diz assim, gente, o mundo não vai acabar.
o planeta vai continuar existindo, Cris. Com É nós isso ou aí. sem nós. É isso aí. A decisão é nossa. É isso aí. Né? O planeta ele se regenera, ele se reorganiza, ele tem milhões de anos e vai continuar existindo. O que pode acontecer é a espécie humana não existir mais no planeta. E aí fica um questionamento. Será que para o planeta não seria melhor? Eu não estou dizendo que seria. Estou deixando Para nós né? refletirmos, para né? nós refletirmos. Como nós né? agimos aqui, né? Os dinossauros foram dizimados por questões de uma catástrofe natural. Asteroides, né? Meteoros, sei lá, aquela história toda lá. Nós, neste momento, não somos vítima de uma catástrofe provocada por mudanças Do nada. natural, né? Ao Do natural, isso, universo. natural. A gente está Tem provocando. cientistas, eu acompanho um cientista que ele é bem cético. Ele entende, ele defende uma tese, e tem fundamento a tese dele, que as mudanças estão ocorrendo porque o planeta passa por mudanças a cada ciclos, né, a cada eras, e com o homem ou sem o homem, as mudanças iriam acontecer. E que nós não temos interferência nenhuma. Porque 3/4 do planeta são oceanos e lagos e águas, onde a gente intervém pouco e aquela coisa toda. Pode ser. Mas na minha percepção, a gente está aumentando a velocidade da mudança. É sabe? isso que eu ia comentar. Se isso é verdade, e pode ser que seja, no mínimo a gente está fazendo com que ela aconteça mais rápido, né? E No aí, mínimo isso. Roberto, se nós somos a espécie racional, eu sempre boto entre aspas, né? Porque eu fui educado que o ser humano, né? Você que cuida de pessoas, né, Ver? O homem é o ser racional que habita o planeta Terra. Eu fui educado assim. Que nós somos munidos de inteligência, né? E temos racionalidade. Se nós somos a espécie racional, não é dever nosso usar esta Razão. esta inteligência com sabedoria e fazer ações para que a gente preserve a nossa casa, o planeta e as outras espécies que são irracionais. Né? Então é essa a questão. Se de fato as mudanças ocorreriam sem nossa ação, legal, mas então vamos fazer ação para que elas não ocorram, né? Vamos buscar a sobrevivência. Né? O cuidado do planeta não é mais uma questão bonita. Né? Eu digo, pessoal, cuidar de um passarinho que quebrou a asa, bonito, legal. Plantar uma árvore, legal. Não estou dizendo que não é bonito, mas não é isso que vai salvar a nossa espécie. A nossa espécie que vai salvar é nós saber conviver com a casa que a gente vive e com as outras espécies. Né? Eu sou neto de caçador. Meus 2 avós caçavam. Perfeito. Né? Tanto o pai da minha mãe e o pai do meu pai. O meu pai foi caçador, agora está aposentado, né? O meu irmão mais velho continua com o exercício da caça, porque é uma cultura dele. Né? Eu já não tenho essa cultura, o meu irmão mais novo também não. Os filhos vão ter Os menos meus ainda. filhos, né? Então é uma prática que vai se perdendo. É uma questão cultural, sim, da nossa região, do italiano, que caçava para sobreviver. Sobrevivência. Isso aí. A passarinhada era para comer, não era para matar os passarinhos. Né? Hoje a gente não precisa mais matar os passarinhos para comer. Né? Por isso que nasceu o galeto ao primo canto, né? Vamos contar essa história aqui. Não é o nosso assunto. Mas é isso, as culturas vão evoluindo. Exatamente. Né? E a cultura de cuidar das pessoas evoluiu muito. E a gente procura se manter atualizado. Por isso que nós, na Biocis, quando a gente criou a unidade de gestão de resíduos, né, gerenciamento em São Sebastião do Caí, foi em 2017. Né? Depois a gente pode contar um pouquinho. Eu quero só falar, não deu 2, 3 meses que eu assumi a gestão e eu contratei a Verônica, a Inspirada. Gestão de pessoas. Porque eu disse, cara, eu tô chegando numa cidade que eu não conheço, numa cultura diferente da italiana, que é a cultura alemã. Né? Parece que não, pessoal. É aqui do lado. É diferente. Exatamente. Muda São Sebastião do Caí é do lado de Caxias, assim, 60 quilômetros. Mas tem uma colonização alemã com uma cultura um pouquinho diferente. O que eu acho legal é que os princípios, os valores das pessoas são os mesmos. Família, trabalho, cuidado dos filhos, educação. Prosperidade, né? Busca de prosperidade. Então, a gente chega numa região e olha, vocês vão achar que eu demorei para aceitar isso. Eu tenho um vizinho que é alemão, vizinho de empresa. Né, meu? Seu Germano. Me dou bem com ele. Mas eu tive dificuldade para me dar bem com ele. E eu não entendia por quê, porque eu sou um cara político, de essência e de bom relacionamento, onde eu circulo. Boa conversa, comunicação.
Pai, eu não conseguia ser amigo do Germano, tia. E um dia, é um senhor já, hoje deve estar com 80 e poucos, né? Quando eu cheguei ele tinha quase 80. E um dia eu conversando com a minha supervisora administrativa lá, eu disse, pô, não consigo ser amigo, eu tô tentando Eu tento e não consigo. Ele disse, mas ele não vai ser teu amigo, Guila. Como assim? Tu é italiano? Viu? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele é alemão. Mas da onde que existe uma distância entre alemão e italiano aqui na nossa região, né? Por favor. Não, Guilherme, ele é do tempo antigo, que os alemães chegaram antes que os italianos, e de fato chegaram 50 anos antes, e ocuparam os espaços, e os italianos chegaram, e aí, não, vamos, sobe a serra, italianada, não fica aqui enchendo o saco. Então, ele vai se relacionar contigo... Mas o necessário. E é tão interessante eu, querido, isso, me né? dou bem com Exatamente. ele, né, Roberto? Mas ele não virou Mas meu amigo, não espere né? ele te convidar Não. pro churrasco, né? Não. Não vai chegar nesse Mas ponto. outro dia eu fui na empresa dele, ele me serviu um café. Au, é o já tá primeiro bem. passo, Já né? evoluiu. Cheguei na Biocis e disse, hoje o seu Germano me chamou, me serviu um café e tomou um café comigo. Ó, tu tá evoluindo, Guila. É legal. Sabe, Guila, que como o meu pai, ele era matrizeiro e ele trabalhava por contrato, né? Então, eu nasci em Caxias, né? Sou caxiense de nascimento, mas aos 45 dias eu fui para Venâncio Aires, alemãos. Né? Ali na adolescência, nós voltamos para Caxias do Sul, italiano. E um pouco mais ali, terminando a adolescência, 18, 19 anos, eu morei em Pato Branco, no Paraná. Então, com uma colonização muito mais a gente diz de polacos, né? Mas, assim, ali, poloneses, russos, enfim, uma outra cultura. Né? Outra cultura. E é muito interessante como existem essas barreiras e a cultura, ela coloca uma estaca dentro daquele território, né? E aí tu vai acabando precisando se readequar a isso, né? E assim como eu, nascida em Caxias, por ter vivido em outras regiões, quando eu retorno a Caxias, eu senti um impacto muito grande da nossa cultura também, porque nós somos bastante excludentes. Nós somos... Qual é o teu sobrenome? Ah! Né? Como assim? Eu sou Lima, né? Eu sou brasileira, Lima. Eu sou Lima. E uma pessoa me disse, Cris, mas tu não é da família caxiense. E aí, como eu não vivi aqui a minha infância e a minha adolescência, eu disse, mas como assim? Eu nasci em Caxias, como eu não sou... Sabe, eu não entendi o que a pessoa estava querendo dizer sobre isso, né? Tu não é da família caxiense. Depois... tu vai entendendo a cultura da região, né? E aí tu entende, opa, ok. Então a gente talvez, como você trouxe, né, do alemão, que é mais restrito, nós aqui também somos. E é importante eu colocar, né, para quem está nos acompanhando aqui, eu estou falando de um senhor já Sim, com mais uma de pessoa, 80 anos, isso. né? Não, Outra geração. Na minha visão, não existe mais isso, sabe? Sim, são mas gerações anteriores. Tanto existe que está presente, mas Sim. é algo que está... Eu não vejo, por exemplo, os meus filhos ter preconceito com sobrenome, Exatamente. né? Essa geração quebrou totalmente eu as não vejo barreiras. eles ter Né? preconceito, e tem que ser falado aqui com negros. O meu avô, por parte de Perfeito. mãe, tinha preconceito com negro. Sim, é uma cultura Tinha, local. exatamente. E tá tudo E- certo, e né? Ele italiano, né? Ele neto, filho de italiano, então o meu avô por parte de pai é italiano, nascido na Itália, né? Por parte de mãe nasceu de italianos que vieram da Itália, né? O Celli, da antiga malharia Celli. Fui criado dentro de empreendimentos de malharia também, né? A antiga malharia Celli foi uma Era referência, exponencial né? aqui. Tinha Nossa. Talvez A uma das rotatório, maiores na da rotatória, aquela belíssima Isso, a loja, Celli né? Veneto. Verdade. É isso aí, A é Celli isso aí. Veneto, talvez ali foi o começo das dificuldades da Celli, um passo maior do que a capacidade dela, né? Mas enfim, não participei mas da ela- gestão da Celli, então o Mas meu ela tio foi Paulo Celli expoente. fez todo o possível, então não sei avaliar o que aconteceu, mas então o meu avô, ele tinha preconceito com o negro, sim, porque ele foi muleiro, né? Daquele pelo duro, muleiro, italiano, mas que teve que ir para a condição de... E aí a relação com o negro não era tão de amizade, né? E foi muito legal. Foi interessante no velório do meu avô, faz 30 anos que ele faleceu.
que tinha um negro que seguido passava pela casa dele e meu avô tinha aquele jeito assim, esse tabacudo aí, o que ele quer aqui? O jeito dele, né? É Não era aspecto da ofensa, região. né? Não era Sim. ofensa, aquele Aspecto da esse região. tabacudo aqui, que é o quê aqui na minha casa? O que tanto ele passa aqui? E aí, quando eu tava lá no velório... Tava lá ele. Tava lá o ele. senhor Tava foi lá. Legal. E disse que tinha carinho e amizade pelo meu avô. Legal. Então, tu vê, né? Como os meus filhos não terão isso. Meus filhos estão numa geração que não tem preconceito com negro, não tem preconceito... E não tem Com que ter nada. mesmo, né? Não tem que ter mesmo. Né? Eu também não tenho. Então, a gente tá evoluindo. Uhum. E o desafio, né, Vero, é assim, tá bem, e como é que eu lido com essa geração que tá chegando, né? A geração lá do seu Germano, que não gosta dos italianos, ela não tá deixando de existir. Deixando de existir. Né? Uma coisa que eu vejo, e é importante na gestão, agora falando do S, do social, Perfeito. Exato. do ESG, né? E que eu tenho me empenhado em desenvolver o meu entendimento e a minha aceitação, que são as diversidades das pessoas, sabe? Eu me considero um cara sem preconceito, né? E preconceito, eu digo, é um conceito que tu tem antes de conhecer. Pré-conceito. Pré-concebido. Exatamente. Tu não conhece, tem um Já conceito. tem um conceito. E é natural, pessoal. A gente é criado com os conceitos que vêm de quem nos cria, Uhum. né? Bem das Então, nossas meus avós origens. criaram Isso aí. meus pais, passaram os seus conceitos. Os meus pais me criaram conceitos, né? Mas para Exatamente. mim é um pré-conceito, porque eu não tinha o meu conceito próprio. Uhum. Hoje eu tenho o meu próprio conceito e busco Aplicar. aplicar nos meus filhos, que eles venham. Então, os princípios, os valores, eu não abro mão, né? Os preconceitos. Então, homossexual, sabe? Ai, não pode falar. Claro que pode falar. Sim, porque tu não falar é um preconceito. Sabe? É uma Não coisa. falar é um preconceito, né? Então, eu não tenho nenhum preconceito se algum homossexual vier trabalhar na Biocis. Eu não tenho e não posso ter como gestor moderno, né? O que eu ainda tenho preconceito, porque daí é um valor meu, é um casal de homossexuais adotar uma criança. 2 homens adotar uma criança. Aquilo tu tá ultrapassado, ainda estou ultrapassado, então. Esse princípio é um valor que eu trago de que família, homem Que e tá mulher enraizado, constituindo... Mas aí não é bem preconceito, aquilo que você falou, é valor, né? Aí é valor, É um valor, né? é um valor. Mas né? é algo teu e Algo que tá meu. ok. Sim, né? Então, eu como específico. gestor, me considero um cara que procura estar atualizado, moderno, com práticas de gestão. Estou fazendo uma pós-graduação agora, um MBA em ESG. Perfeito. Achei que ia ser uma coisa tranquila. É. Comecei, né? Eu comentei contigo, achei que ia ser tranquilo. Meio ambiente, trabalho nisso há 17 anos. Tenho formação em direito, fiz cadeira de direito ambiental. Vou tirar de letra gestão, governança, compliance. Eu nunca estudei tecnicamente, mas fui criado dentro do conceito empresarial de gestão. Que a gente já fala na DataSys lá atrás, Entendeu? né? Fui Já criado falamos. dentro de planejamento estratégico, desde a década de 80, a DataSys faz seu planejamento, que foi uma exigência da IBM, inclusive, à época. E que foi inovador E isso, para o período, né? Para a época. abrindo um parênteses, a DataSys passou a fazer planejamento estratégico por uma determinação da IBM. Uhum. Se vocês querem continuar sendo nossos parceiros no Brasil, vocês têm que fazer planejamento estratégico. E foi muito bom para vocês. E foi excelente, foi o que Legal. deu o exponencial da empresa à época, né? E a IBM não só determinou, como ela veio e fez junto conosco os primeiros planejamentos. Ensinou a gente a fazer planejar. Porque a IBM é uma empresa Sim, sólida. gigante. E voltando então para essa análise Do ESG. do ESG, né? E fui fazer minha pós-graduação. Caracoles, meu, tô levando um baile. Tô tendo que estudar um monte. E tô tendo que me reinventar e quebrar preconceitos, viu? Mas se não fosse Legal. assim, não teria muita graça, né? Se fosse lá pra, né? O bom é quando a gente Verdade, realmente se esforça. né? Deixa E, eu aí, Bom. e Guila, assim, é muito interessante a gente olhar o quanto a gente traz dos genes, né, do Exato. passado para nossa realidade do dia a dia, nas nossas atitudes e decisões, né? Eu, há pouco, foi lançado em Caxias um livro de uma das mulheres que sofreu o acidente da gasola, a Moema, né? Ela era minha tia. Olha só. Ela era minha tia. E aí, lendo o livro, eu entendi de onde veio a cultura do meu pai.
né? Porque no livro fala que, então, o pai do meu pai, né, já realizava alguns encontros na casa dele, onde tinha alemão, onde tinha italiano e onde tinha ele, que era Lima, que era brasileiro, né? Então, como isso impacta, né, no nosso pensar, e é muito difícil de tirar, né? Então, quando eu comecei a sentir, né, pelo sobrenome, porque a minha mãe é italiana, ela é Borga, né? Mas eu levo do meu pai o Lima, né? E quando eu comecei a sentir mais, quando eu volto então para Caxias do Sul, o preconceito de Caxias do Sul com relação ao brasileiro, e é um fato real, muito menos hoje, mas ele é um fato real, né, ainda. Uma pessoa me disse, Cris, mas tu não é da família caxiense. O que quer dizer isso? Eu nasci em Caxias, sabe? Era até difícil de interpretar. E aí, quando eu li o livro, caiu a ficha para mim. Opa, por que para mim é muito difícil interpretar isso, né? Porque a minha família vem já do avô, né? Então, já em Caxias do Sul, eles chamavam Chácara do Eberly, lá em cima do morro, né? Então, daquele local ali onde eles moravam, com uma realidade de multicultura. Mas isso não é a realidade da maioria, assim, né? Cris, essa é a história da constituição da nossa cidade, da nossa região. Teve, sim, a preponderância da colonização italiana, mas pelas outras colonizações e raças e pessoas é que se construiu essa região. E aí elas se complementaram, né? E a gente pode levar essa cultura, então, olhando para o social para dentro da empresa, porque também a gente acaba, talvez, as empresas, em sua grande maioria, que não tenham olhado para esse ponto especificamente e que estão conduzindo o seu negócio de uma forma... pensando no resultado, show de bola, né? Pensando no negócio em si, mas talvez muito no processo, né? A gente pensa muito no processo, mas talvez pensando menos nessa nova palavrinha que ingressa nas nossas empresas e as 3 letrinhas, né? O ESG e a cultura que também começa a ingressar e ser olhada a partir de um determinado momento dentro dos nossos negócios, ela é muito recente. Né? E ela vem daquilo que o empreendedor tem na sua essência. Exato. E esse gancho que eu queria até entrar nesse assunto, dessa questão, né, que é muito difícil a transformação cultural. E eu queria entender, Guila, desses 3 pilares do ESG, né, ambiental, social e governança, e sendo hoje, né, diretor de ESG da SIC, aonde tu mais assim percebe que as empresas têm mais dificuldade, mais resistência desses 3 pilares assim em relação à mudança, né? Vamos lá. Vou ter a minha percepção, né? O ambiental, ele me parece neste momento que ele está mais em pauta. É a minha percepção, né? Eu não falo em moda. Perfeito. Sim. Porque moda vem e passa. O ambiental não vai passar. As questões ambientais, elas vieram por uma questão de sobrevivência, de necessidade, de evolução humana. Né? Eu sempre disse, o desenvolvimento econômico ele pressupõe ser sustentável. Senão não é desenvolvimento. Senão a gente não está evoluindo, né? Aí é um retrocesso. O crescer a qualquer custo, gerar emprego a qualquer custo, ter lucro a qualquer custo, na minha opinião, isso não é desenvolvimento, isso é retrocesso. Né? Porque daí tu passa por cima do ser humano, né? E usa de trabalho infantil, trabalho escravo, enfim. Tu passa por cima do meio ambiente, que é quem nos assiste, com recursos naturais, matéria-prima e ar para a gente respirar, e tu passa por cima de gestão, de compliance, de cuidado para não fazer ilicitudes. Então, se é... tu não é competente, né? E aí, a qualquer custo... Né? Não é competente. Mas, teve um período que era assim, né? As grandes empresas... Enfim, mas era outro momento, na década né? de 50, de extração... vou falar década de 40, para ver se eu não
Pelo ninguém que está nos acompanhando aí, né? Mas é interessante, Não é mas é que era o que qualquer era. custo. E era o que era, E né? é isso aí. Né? Porque se tinha recursos em Exatamente. abundância, Então, a né? questão ambiental, na minha opinião, ela não é uma questão de moda, ela é uma questão que veio, se estabeleceu. E tem um conceito do direito ambiental que ele não pode, pela norma jurídica, retroagir. É um princípio do direito ambiental, é a não retroação. O que é não retroação? Uma vez que vem uma lei exigindo uma conduta, né? E que se tu não tiver aquela conduta de cuidar, de não botar óleo no arroio, de não destinar um resíduo perigoso num terreno baldio, tu traz uma normatização, uma lei, para adequar a conduta do ser humano. E se ele não fizer, ele vai ser multado ou preso por crime ambiental. Não pode vir uma nova lei dizendo assim, não, agora, a partir de agora, tu pode botar o óleo no rio e pode queimar o resíduo no fundo da empresa, pode jogar teu lixo no mar, que não tem problema nenhum. Seria a lei retroagir, né? Não, a lei ela só pode avançar para ser mais rigorosa. Deixa eu fazer um parênteses para esclarecer algo nisso que tu está falando agora. É interessante, eu não sabia disso. Legal. Mas na nossa realidade, Brasil, né, dessa confusão política toda que a gente vive, não vamos entrar no mérito, é claro, né? Mas, olhando assim, tecnicamente, isso que você está falando, ele é respeitado por quem efetivamente faz as leis? Porque de vez em quando a gente ouve falar alguma coisa, né? Essa legislação aqui está mudando. Isso é realmente respeitado, vale? É um parênteses, mas eu fiquei curioso com essa Não, colocação. interessante a pergunta, Roberto, porque assim, o pessoal fala, não, porque tem que fazer lei, porque não precisa fazer nenhuma lei nova no Brasil para as questões ambientais. As normas ambientais brasileiras são rigorosas, suficientes para proteger o nosso meio ambiente. Tá. A questão é lei que pega e lei que não pega, que é a questão de não ser respeitada. Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, agosto de 2010. Completamos agora 15 anos. Ela previa uma série de datas que o poder público tinha que cumprir. A sociedade civil também, as indústrias também, o setor produtivo também, mas o poder público tinha que cumprir. Acabar com os lixões até, não lembro a data, 2020. Acabar com essa prática até 2022. Nós estamos em 2025 e todas as datas foram prorrogadas e não vemos perspectiva de cumprir as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, existe lei, existe norma, mas não pegou. Né? Infelizmente, no Brasil, agora a gente está vendo um movimento dos ministérios públicos, dos estados, autuando as empresas e autuando os órgãos públicos que não estão cumprindo algumas metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Alguns órgãos ambientais dos estados, como é o caso do Mato Grosso do Sul, estão sendo mais rigorosos. A CETESB de São Paulo, a FEPAM é um bom órgão em termos técnicos aqui no Rio Grande do Sul. Opinião minha, particular, não é da Biocis, nem da CIC, nem nada. Para mim, a FEPAM evoluiu muito nos últimos anos. Ela se desaparelhou de um instrumento político e passou a ser um órgão fiscalizador, que é o papel da FEPAM. A FEPAM não legisla, a FEPAM não cria normas, quem define é o CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ou a Assembleia Legislativa, com as normas estaduais, ou o governador com um projeto de autoria do Executivo. Né? Além das normas nacionais, claro, que vem de nível nacional. Mas a FEPAM ela tem o papel de fazer cumprir a norma, fiscalizar, orientar, notificar quando preciso e tem poder de polícia. Então, na minha opinião particular, a FEPAM evoluiu bastante de uns anos para cá. Né? Então, Roberto, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, é lei que pega e lei que não pega. Ok. Né? Mas as normas estão aí. Então, a questão ambiental, agora voltando para o ESG, os pilares. O E, que é Environment, né? Environment é ambiental. Muitas empresas de Caxias já praticam isso há muito tempo. Quem buscou o PGQP, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, já tinha que ter um cuidado com o meio ambiente, senão não atingia o nível bronze, prata, ouro, diamante. Né? Nós temos várias empresas da região, várias empresas caxienses, que foram troféu diamante no PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade, né? Quem certificou ISO 9, ISO 14, né? São várias, para poder competir no mercado, não só nacional, mas especialmente internacional, já tem todo esse cuidado com o meio ambiente. Né? O que a gente está vendo no environment é um aumento do nível mundial de competitividade para se inserir. Por exemplo, Environment Randon publicou em 2021 que até 2025 ela não usaria mais a tecnologia de aterro.
para os resíduos que ela gera. Lá em 21, lá para 2025. Chegamos. Chegamos. Planejamento estratégico. Chegamos. Isso é meta que ela publicou para poder valorizar suas ações no mercado, na Bolsa de Valores. Né? Depois eu vou falar, acho que dá para dar uma pincelada, mas só para eu não perder o foco aqui. Então, as empresas que fornecem para a Randon, elas têm até esse ano para parar de botar resíduo em aterro. Porque se ela dizer, não, mas o aterro é mais barato, de fato é mais barato. A Biocis não trabalha com aterro. Nós trabalhamos com uma tecnologia de blendagem para coprocessamento, que o resíduo vira combustível alternativo em forno de cimenteira. Vira uma fonte energética renovável. Alternativa, né? Não é renovável o termo certo. Então, a empresa diz assim para a Biocis, pois é, mas vai custar mais caro. Vai. Eu disse, natural. Eu vou pegar o teu resíduo, eu vou transformar ele num combustível derivado de resíduo, e ele vai virar um combustível alternativo, e ele vai ser destinado de forma ambientalmente correta, sem nenhum passivo ambiental, com emissões controladas, tratadas, beleza. Mas o aterro é mais barato. Se tu quer pelo mais barato, segue com o aterro. O resíduo não é tratado, ele é disposto num local, e daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5, daqui 10, o resíduo está ali. Ele não foi tratado. E quem responde pelo resíduo? Quem gerou. Enquanto o resíduo existiu, Roberto, quem gera responde pelo resíduo. E aí entra o conceito um pouco de custo e valor, né? Pode ser mais barato na hora. Pode né? ser mais Mas barato. qual é o valor que isso tem para a humanidade, né? Se tu continuar com o aterro e tu fornece para a Randon, a partir de janeiro do ano que vem, tu perdeu o teu cliente. Porque ele não vai mais te contratar. É o ecossistema que vai se ajustando. Vai se ajustando. A questão ambiental, então, para mim, talvez porque eu sou apaixonado por meio ambiente, né? Sou um ambientalista e sou um cara positivo, sempre olhando para frente. Então, para mim, a questão ambiental, ela não retroage para o princípio do direito ambiental e também por uma questão de inteligência. Eu acredito que nós somos seres inteligentes. E eu tenho a impressão que essa nova geração já está muito optando pelo fornecimento de empresas que estão... Com certeza, Cris, a educação ambiental, a gente está ainda muito incipiente, mas ela já começa a apresentar resultados de consumidores Isso aí. que quando vão consumir, dão uma olhada na pegada daquele produto. Perfeito. Né? E aí vem pro S do social, e a pegada também vem assim, mas ele é produzido aonde esse produto? Num país, sei lá, não vou citar a China porque eles evoluíram bem. Como é que é o trabalho lá? Não, eles usam crianças de 12 anos, de 10 anos, eles têm o regime do trabalho escravo, porque eles botam a pessoa a trabalhar por $10 por mês. Aquele consumidor que está sendo... eu não quero comprar esse produto. Porque daí, socialmente, eu estou estimulando a desigualdade, a injustiça. Então, o social, para mim, também é algo que está evoluindo por uma questão de humanidade, por uma questão de, primeiro, as pessoas. Né? Incipiente ainda? Não, acho que a gente evoluiu bem. E governança, aí eu sou suspeito de falar do G de governança, porque como eu fui criado por empresário, sou neto de empresários, vivo na SIC, eu tenho 48 anos, eu estou na SIC desde os 17 anos. Eu entrei como SIC jovem. Perfeito. Uma boa caminhada então, dentro da SIC. E a gente falou, né, a DataSi já tinha... né? Antes de falarmos uma parceira sobre mundial como a IBM. Isso. Então, a questão governança, para mim, é algo mais da minha formação mesmo. Faz parte do cultura, teu DNA. Que para mim é óbvio. Né? Mas o óbvio tem que ser dito. Eu estou vendo agora, só falando de governança, como é difícil, né? Tu tem, como é que é? Casa de ferreiro... Espeto de pau. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Exatamente. Casa de ferreiro, espeto de ferro. Isso aí. E eu tenho a minha esposa que abriu uma empresa faz 2 anos e eu não consigo botar uma gestão mais organizada na empresa dela. A empresa é dela, né? Mas eu sou um investidor. Tá certo. Mas a gente tem algumas falas também, porque a gente vem numa evolução. Mas algumas coisas também a gente vem perdendo. Né? Então, eu percebo que hoje as pessoas dão pouca... As pessoas, eu digo assim, talvez as empresas menores acabam dando pouca importância para a gestão, porque a gente tem um conceito de que a venda é essencial e o processo, a produção, ou o processo, a operação é essencial. Mas que essa parte do administrativo, como eles costumam dizer, isso aí a gente faz depois, isso não gera resultado. Só que é um engano, né?
Infelizmente é um engano. O gestor, o executivo, o gestor, não o acionista, tá? O acionista, ele coloca lá o investimento em cima de um plano de negócio e vai acompanhando os resultados Observa de fora. e os números, né? Mas quem está à frente tem que pensar o negócio. Primeiro, não pode ter preguiça, Perfeito. né? Porque a coisa Perfeito. mais fácil é dizer, não, mas eu tô trabalhando pra caramba. O cachorro corre Não atrás do interessa. rabo, ele vai trabalhar pra caramba. É. Né, Roberto? Né, Ver? Vai suar, vai transpirar, vai criar preparo físico e tá correndo atrás do rabo. Resultado zero. Então, o trabalhar pra caramba não Não é uma métrica. Não é uma métrica para medir o resultado de um executivo, né? E outra, se ele estiver enfiado no operacional 100% do seu tempo, tem que mandar ele embora. Ah, mas quem é que vai fazer o operacional? Outra pessoa menos o executivo. É muito caro. Né? Ele tem que ter boa parte do tempo dele para pensar o negócio. Então, eu não tenho problema nenhum, embora a minha mãe é um pouco mais antiga, né? A minha empresa é em São Sebastião do Caí. Eu moro em Farroupilha e vivo em Caxias, né? Então, eu vou pro Caí umas 2 vezes por semana. Se preciso, eu vou mais. Se preciso, eu vou menos. A Vero vai me monitorando como é que tá o pessoal, se estão sentindo minha falta. Não, é claro que eu vou lá, aquele conceito, né? O olho do dono também é importante para engordar o boi, mas não é só isso que engorda o boi, né? Há pouco tempo atrás eu vi um empresário falando, e eu lembro mais ou menos os números, mas ele dizia assim, né? O empresário não pode sair 100% operacional. Mas eu, no meu caso ele falando, né? Eu Certo. tenho comigo algo em torno de 20% operacional, aí que eu ia 40% chegar. tático, e aí, se eu vou fazer a conta certa agora, 40% estratégico, alguma coisa É a mais. aí que eu ia menos chegar, assim. Roberto. Isso eu aprendi com o Mário, né? Então, às vezes eu tô lá trabalhando home, que eu trabalho bastante home, aí liga a dona Isabel, minha mãe, né? Guilherme, quando ela quer alguma coisa, ela não é Guila, é Guilherme. Guilherme, onde é que tu tá? Digo, tô em casa, mãe. Tipo, 10 da manhã. Mas tu não trabalha, meu filho? Digo, mãe, eu tô trabalhando. Mas como se tu não tá lá na Biocines? Tu não foi pro Caí? Não, mãe, eu tô trabalhando, tô em casa. Não, eu não sei o que teu pai pensa disso, mas eu não concordo. Tá tudo certo, né? Aí eu tive que... Mãe, eu vou te explicar. Estando em casa, sem a operação no meu ouvido, eu consigo parar, olhar a empresa E render mais. e pensar assim, será que esse caminho que a gente definiu na estratégia é o melhor caminho? Então, Roberto, o gestor que ficar... Eu participo da operação, lógico, né? Eu tenho uma empresa pequena, né? Enxuta. Eu não tenho como não me envolver. Mas a minha responsabilidade perante a Biocis é manter ela viva no mercado, rentável, né? Preservando a atividade das pessoas seguras, né? Por isso que a gente tem uma psicóloga organizacional, que é a Verônica, temos uma engenheira de segurança do trabalho, que vai uma vez por mês lá para monitorar. A gente trabalha com resíduo, né, pessoal? Então, o dia a dia a pessoa vai pegando aquela coisa, já lido com isso há tempo, vai entrando na rotina. O resíduo reage, tem que ter EPI, tem que ter 100% do cuidado, né? Pode ocorrer um acidente de trabalho. E assim, ó, essa é uma outra coisa interessante. Vocês não vão me ouvir falar por sorte, não. Nós, por competência, em 8 anos de trabalho dentro da Biocis, não tivemos nenhum acidente de trabalho significativo. Nossa. Tivemos, sim, um colaborador que escorregou e caiu do caminhão e bateu o quadril, ficou uma semana, né? Sim, mas foi leve, Foi mais de né? uma semana, foi alguns meses. Mas foi uma queda leve, né? Um descuidado ali que ele escorregou e bateu o Olhando quadril. o período de tempo é muito pouco. Muito Entende? pouco. Agora sim, Mas isso é cuidado com as pessoas. E aí, só para concluir, Roberto, o que eu digo lá para meus colaboradores? Pessoal, o EPI não é para proteger a Biocis, nem me proteger. Uhum. Porque, gestão, né? Você se machucando, amanhã eu vou ter que substituir você. Eu tenho os clientes para atender, eu não posso dizer, bom, cliente, colaborador se machucou, então eu não vou te atender essa semana. Sim. Eu tenho o meu cliente para atender, que é quem paga o meu prolabore, que paga o nosso salário, que paga a nossa vida, né? Então, o cliente é prioridade dentro de um conceito, né? Então, se tu te machucar, meu colega, quem vai sentir tua falta? Onde tu é insubstituível. Quer teu filho, quer tua mãe, quer tua esposa, quer tua família. Segue, né? A Biocis vai contratar outro Vai colaborador. A gente vai sentir, claro, mas a vida que segue, né? E deixa eu fazer uma pergunta. É 2 em 1, que eu acho que... E a pergunta assim, é mais no macro, né? Se entrar no detalhe, a gente vai ficar até depois do meio-dia conversando aqui.
Mas a Biocis, ela é uma empresa que vem lá da DataSys, tem toda uma história, e nasceu a Biocis, né? Foi investido nesse ramo, que é totalmente diferente. Mas, assim, ela se posiciona como uma, me corrija se eu estiver errado, é um gerenciamento de resíduos, é isso? Isso, nós somos uma gerenciadora de resíduos. Então, uma gerenciadora de resíduos. No nosso dia a dia, eu e provavelmente Verônica, a Cris, né, e a maioria do pessoal, vê o resíduo como? Tem lá o resíduo orgânico, reciclável, a gente faz separação em casa, uns mais, uns menos. O reciclável vai para uma central de reciclamento, né, uma central para fazer uma triagem, reciclagem, assim por diante. Aí tem os catadores que passam o dia a dia na cidade pegando e tal, passam para uma cooperativa de repente, certo, né? E depois segue um fluxo e vai ter um destino final. Pergunta, né? Quais são as semelhanças e as diferenças da Biocis, que acho que o fluxo é mais ou menos esse, né? Faz uma coleta, um transporte, uma triagem, uma estocagem, um processamento e uma destinação final. E aí dá no final lá um diploma dizendo que foi, né? Certificado de destinação final, é o CDF. Então acredito que o fluxo na Biocis é mais ou menos esse, né? E no restante do material que corre pela cidade deve ser um fluxo totalmente diferente. Tu consegue fazer um paralelo para nós, de novo, sem entrar muito no detalhe, para a gente entender um pouco as semelhanças e diferenças dos dois cenários? Origem. Assim, para ser bem objetivo, origem. Qual a origem que gerou o resíduo? Tá. Né? Isso, inclusive, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010. Os resíduos são classificados no Brasil, e até para quem nos acompanha, né? O que é resíduo? Resíduo para usar o nome popular, é o lixo, né? Mas nós não trabalhamos com lixo, porque lixo é algo que não tem valor. E o resíduo é algo que a gente tem que tirar valor dali. A gente chama, inclusive, o conceito de valorização de resíduos. Okay. É tu pegar algo que não tem mais valor para aquela empresa, ou para aquela pessoa, para aquela casa, para aquele condomínio, mas que pode ter valor para a sociedade, como fonte de renda para algum reciclador, ou para Biocis, né? E como fonte de matéria-prima para a indústria. No caso da Biocis, vira fonte energética, né? De combustível. Enfim, então tudo começa na origem. Como é que se classifica os resíduos? Pela origem. Então a Biocis se especializou nos resíduos gerados pela indústria. Então a origem do resíduo que a Biocis trabalha é a indústria. Ela compra matéria-prima, produz um produto, manda o produto para canal de distribuição e venda, e o que não sai como produto, sai como resíduo. É 100% indústria. 100%. A gente também atende prestadores de serviço, como oficina mecânica, postos de combustível. Okay. Mas é PJ, vamos dizer assim. Isso, PJ, exatamente. Então a origem da Biocis é PJ, essencialmente gerados na produção industrial. O que é esse outro resíduo? É o PF. É o pessoa física. É o gerado pela pessoa na sua atividade do dia a dia. Então aí a origem é doméstica. Aí chama resíduo sólido urbano. Então o resíduo que nós trabalhamos chama-se resíduo industrial. Nós temos resíduo comercial, gerado nas atividades do comércio. Nós temos resíduo agro-silvo-pastoril. São gerados na atividade agrícola, de criação de animais, plantio, né? Aí tem lá as embalagens de agrotóxicos, enfim, uma série de coisas. Resíduos de serviço de saúde, gerados em clínicas médicas, hospitais, UBS, clínicas de odontologia, clínica de estética, né? A Grazi, que tem a dermáxima estética avançada, gera resíduo de serviço de saúde, que são os perfurocortantes, as agulhas, seringas e tal, essas coisas, todas não podem ser destinadas como resíduo orgânico, como resíduo doméstico, porque não é de uma atividade de serviço de saúde. Resíduos radioativos, gerado da extração de minas e tal, aquela coisa toda. E o que envolve as pessoas físicas é o resíduo sólido urbano, que compreende o lixo gerado nas nossas casas, né, nos condomínios, nos apartamentos, enfim, e gerado também na limpeza urbana, poda de árvore, limpeza de jardins, que são resíduos gerados pelo poder público na limpeza urbana. Aí chama-se resíduo sólido urbano. Então, de forma objetiva, Roberto, é a origem. Né? Nós, Biocis, não trabalhamos, por exemplo, com resíduos da construção civil, porque é um resíduo classificado especificamente gerado na atividade da indústria da construção civil. Construção e demolição, né? Então, nós, Biocis, não trabalhamos com isso. Tem também outra classificação, que é o resíduo perigoso e não perigoso. Perigoso é o resíduo classe 1. O que é um resíduo perigoso? Não é que ele vai te assaltar. Ele é perigoso porque ele, em contato com o meio ambiente, ele estraga o meio ambiente.
falar estraga, para usar um termo. Perfeito, Uhum. é isso aí. Ou em contato com o ser humano, ele pode gerar dano à saúde humana. Então, ele é um resíduo perigoso, porque ele oferece perigo ao meio ambiente ou perigo ao ser humano, ou aos dois, né? Geralmente oferece Os dois. perigo aos dois. E um resíduo não perigoso, que é o classe 2, é um resíduo que se tu botar ele ali num terreno baldio e deixar uma semana, daqui uma semana tu vai ali e ele continua ali. Ele não se degradou, não infiltrou no solo, não achou um curso da água e contaminou a água, não se degradou e evaporou e contaminou a atmosfera. Então não contaminou ar, não contaminou água, não contaminou solo. Ele é inerte. Ele não reagiu com o meio ambiente. Então, por exemplo, garrafa PET, né? Se tu pegar uma tonelada de garrafa PET, botar aqui na frente do nosso estúdio aqui e deixar ali uma semana, não vai ficar uma semana porque os recicladores vão Levar embora. Meia hora. porque tem valor de mercado, né? Gera valor. Mas só para exemplificar, ele é um resíduo que ele não vai gerar dano nenhum ao meio ambiente. E se tiver contato com a pele, se tu encostar nele, não vai gerar dano nenhum à saúde humana. Então ele é um resíduo não perigoso. É Ele classe suja o planeta, mas não 2. Ele gera... suja quando ele é mal conduzido, né? Perfeito. Aí ele vira um poluente porque foi mal conduzido para uma rede de drenagem, para um rio, para um... E assim, pessoal, olha que interessante, aí culpam o plástico porque está poluindo o planeta. O plástico não tem perna. Perfeito. O plástico não tem braço, não voa. O plástico é conduzido pelo ser humano para algum lugar. Então, se é colocado na forma irregular no lugar regular, ele vai acabar no lugar que vai acabar poluindo, né? Então, a questão é a origem do resíduo, onde ele é gerado. E conforme a geração, quem responde por ele. Então, eu digo para o pessoal que a gente trabalha, eu oriento, né? Pessoal, a indústria que gera resíduo responde por esse resíduo, enquanto ele existir. Se ele entrega para a Biocis, não é o caso, né? Mas se entregasse para a Biocis largasse num lugar irregular, identificado quem entregou para a Biocis, a empresa vai ser multada. Ah, mas eu entreguei para a Biocis. Tu tem que certificar que a empresa que tu entregou é licenciada, é certificada, e tu tem que auditar o processo da empresa. Para tu ter certeza que a empresa faz a coisa correta. Mas essa empresa que ficou de fazer algo correto e não fez, ela entra como corresponsável também, não? Responde solidariamente, tem corresponsabilidade. Né? Responde com corresponsabilidade. Então, nós da Biocis temos o compromisso, é uma frase engraçada, mas é isso. Compromisso com o compromisso do nosso cliente. Ok. O compromisso é dele. Mas a partir do momento que eu coletei o resíduo, o compromisso passa a ser meu também. Então, o meu compromisso passa a ser o compromisso dele, né? Cumplicidade. Isso aí, de dar a destinação final eventualmente correta. Né? Então, nós trabalhamos na área da indústria e o mundo do resíduo, pessoal, o desafio é ganhar dinheiro, porque tem muita oportunidade, né? Tem. E cada vez mais vai ter, porque não vai mais se admitir pegar o resíduo, nada mais é do que uma matéria-prima que sobrou de uma produção de alguma coisa, né? E aí a gente vai lá no planeta e extrai mais matéria-prima. Ah, mas se eu tenho essa matéria-prima aqui ocupando espaço no aterro, eu vou lá e extraio uma nova montanha para gerar matéria-prima. Então, é a valorização de resíduos. Ou por reciclagem, quando tem reciclabilidade, ou por fonte energética, aproveitar o poder calorífico do resíduo, que é o que a gente faz na Biocis, né? A poder usar ele como fonte energética. Ou como matéria-prima para um outro produto. E se não tiver nenhuma utilidade, que a gente não consiga tecnologia para tratar, reciclar, processar, ou economicamente não fique viável, não tem a tecnologia, mas ela está lá na Alemanha para trazer, vai custar tantos milhões de dólares e não tem como, as empresas não têm como pagar. Aí esse resíduo vira rejeito. É a última instância do resíduo. O rejeito é aterro, daí é o lixo. Mas tem muita tecnologia, pessoal, que tem que se pensar antes do rejeito. Tem gaseificação de biomassa que a gente faz dentro da InovaBio. Acho que vai ser um capítulo diferente a InovaBio, né? Tem extração de materiais de baterias de íon lítio. Tem pirólise. Nós estamos agora num projeto de pirólise de lodo de esgoto. Quer ver? Para dar um exemplo para vocês. Todos os seres humanos fazem xixi e cocô. Né? Perfeito. Graças a Deus. A gente nasce gerando resíduo. Né? A gente, quando nasce, começa a gerar xixi e cocô. Tá, Guila, mas xixi e cocô é orgânico, tranquilo. Não, tranquilo.
Só que nós estamos em mais de 8 bilhões de pessoas todo dia fazendo xixi e cocô. Essas pessoas vivem em casas que tem um vaso sanitário e tu manda embora o xixi e cocô com a água. Então tu pega uma água limpa e mistura xixi e cocô. Até aí tá bem, é tudo orgânico, tá tudo certo. Mas daí tu bota detergente, porque tu lavou a louça, tu bota sabão em pó, Na mesma água. roupa, Uhum. aí shampoo, sabonete do teu banho, aí Um pouco do azeite que sobrou, tu não tem onde colocar. enfim, né, não pode colocar o azeite no ralo, mas É. se coloca, A gente sabe que sim. e assim vai indo. Aí o cara trocou o óleo em casa, enfim, acontece, né, não poderia acontecer, bota o óleo lubrificante, e assim vai, né. Então, o esgoto das cidades do Brasil e do mundo, pessoal, já é um esgoto que tem que ser tratado. E nós temos tratamento em Caxias, temos no Rio Grande do Sul, né, a Corsã, que agora foi comprada pela AEGE, faz uns 2 anos já, tem o SAMAI em Caxias, enfim, tem as estações de tratamento de esgoto. Beleza, o esgoto chega e lá o efluente, o esgoto é tratado. E ele chega num padrão que tem as normas do CONSEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, padrões para descartar essa água no meio ambiente. Então, o SAMAI, que tem, acho que são 11 ou 12 estações de tratamento de esgoto em Caxias, ela recebe o esgoto lá do Tega, do Pinhal, do Pedra Branca, do Belo, dos Arroios, trata aquele esgoto, pega a água nos padrões de descarte e devolve para o Tega, devolve para o Belo. Depois da estação, né? Água tratada, beleza. Não gera um impacto significativo lá no ecossistema onde ele largar. Tá, mas o tratamento dessa água gera um lodo, que é chamado lodo de tratamento de esgoto. E o que o mundo faz hoje? Joga num aterro, joga numa vala, Então nós estamos desenvolvendo uma pesquisa para pegar esse lodo, fazer pré-tratamento, secagem, pirólise, transformar ele num lodo peletizado e gaseificar e transformar em energia elétrica. Uau. Sabe? Então, isso existe hoje? Não. Mas o que vocês estão fazendo no Biocis? Pesquisa. Quebrando conceito. Sério? Mas como é que vocês fazem? Dinheiro da FINEP. Perfeito. Então, a gente também tem que olhar as oportunidades que a área de resíduos traz e não ficar reclamando porque o Brasil não se cumpre a lei, porque... Pessoal, reclamar do Brasil não vai resolver o teu problema. Então, se eu puder dar uma mensagem positiva aqui para quem nos acompanha, não fica reclamando que não vai resolver. Arregaça as mangas e vai trabalhar. E busca subsídios. Não é simples, tá, pessoal? A gente captou agora dinheiro com a FINEP, foi um trabalho árduo. Foram meses de trabalho de projeto técnico, com doutor em pirólise, investimento de tempo. Né? O Eduardo, que é meu irmão, que é biólogo de formação, está dedicando a vida dele à pesquisa na área de novas tecnologias. Mas é gratificante. Nós não aprendemos a ganhar dinheiro ainda com essas coisas, mas a gente tá... É o caminho. A gente está no caminho, né? E me corrija se eu estiver errado, Guila, mas aí tem 2 desafios, né? Toda inovação, e aí eu acho que não é diferente. Uma é desenvolver tecnologia para que seja algo viável tecnologicamente falando. A gente chama de risco tecnológico. Outra é desenvolver a cadeia logística, vamos dizer assim, para criar massa, criar volume suficiente para aquilo ser economicamente viável. Faz sentido isso? Total sentido, Roberto, porque o nosso projeto Licobat, de extrair lítio e cobalto de baterias, a gente comprovou tecnicamente que a tecnologia funciona. Inclusive é uma patente de um professor da Universidade de Roma, da Itália, que a gente adquiriu o direito de uso da patente, desenvolvemos aqui em São Sebastião do Caí. Nós estamos extraindo lítio e cobalto de bateria de celular, acompanhados pela FEPAM. Nós não damos um passo sem autorização do órgão ambiental, porque não adianta a gente criar um conceito, criar uma tecnologia e depois o órgão ambiental dizer assim, não, esse método é muito risco para o ambiente, eu não libero. Perfeito. Então, eu preciso antes que a FEPAM me diga, pode seguir. Aprovar ele, né? Pode seguir que nós estamos acompanhando vocês. É claro que ao final tem que ser feito todos os laudos. E sempre tem uma instituição de pesquisa junto. Inclusive tem uma diretriz da FEPAM que determina que para novas tecnologias tem que ter uma instituição de pesquisa que acompanhe o processo e dê laudos. Porque eu laudar que acaba ficando com a responsabilidade eu dar o laudo técnica. que a minha tecnologia é limpa, pô, legal, Sim. eu vou, né? Mas eu preciso de um técnico, então a academia. Então o primeiro passo é comprovar que tecnologicamente é viável. No processo de extração de lítio e cobalto a gente comprovou, a tecnologia funciona. E agora o gargalo está no seguinte: economicamente é viável no Brasil? Perfeito. Um país continental, onde eu vou ter que catar bateria de celular
E nós tivemos essa experiência na área de lâmpadas, que a nossa primeira atividade ambiental da Biocis foi logística reversa de lâmpadas com tratamento e recuperação de mercúrio, lâmpadas fluorescentes. E nós tínhamos que coletar, né? Falar o nome certo. Nós tínhamos que coletar lâmpadas no Acre, em Roraima, Pernambuco, Imagina a logística, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? E caminhões, né? A gente vive de um modal rodoviário, e o cliente dizia, mas tu vai me cobrar para levar minhas lâmpadas embora? Sim, eu preciso pagar o custo logístico, mas tu não vai reciclar ela? Sim, mas eu tenho todo um trabalho, como é que eu tiro o mercúrio de dentro dela? Então, é bem isso, Roberto. Tem que ter uma tecnologia que a gente chama de risco tecnológico, né? Tu tem que desenvolver uma rota tecnológica para aquele resíduo. E qual o risco tecnológico daquilo não dar certo? Existe, ele é presente. E o segundo ponto é economicamente. Isso é viável? Então agora a gente está nessa de baterias, nós estamos nesse encargalo. Porque nós concluímos que esse processo, para ser viável, precisa milhões de baterias. Volume, né? Volume. E onde é que elas estão, as baterias hoje? Na gaveta de uma casa. Como é que eu faço isso chegar numa planta industrial com custo baixo? E Guila, para nós encaminharmos então o nosso encerramento desse podcast, se a gente pudesse dar para as pessoas físicas que estão nos ouvindo, né, para as empresas que estão nos ouvindo, uma dica sobre meio ambiente, qual seria essa dica? O que o Guila tem para nos dizer com relação a... De forma objetiva, De forma objetiva. Para e pense no que tu tá fazendo. É simples, para e pensa. É mais fácil tu descartar uma coisa com preguiça. Sabe? Tu tá no carro dirigindo, tomou uma garrafinha de suco ali. É mais fácil abrir o vidro e jogar pela janela, né? É mais fácil. É mais preguiçoso, né? Para e pensa, tá, mas se eu jogar pela janela, vai prejudicar. Mas se eu botar aqui, chegar em casa e botar no seletivo, não vai prejudicar. Parou, pensou, agiu. Ponto. Fazer com consciência. Sabe? É parar e pensar. O cuidar do meio ambiente, no começo, dá um pouquinho mais de trabalho. Depois vira hábito. Um hábito, sabe? Eu tô muito feliz com a educação que eu tô conseguindo dar para meus filhos. Eles não jogam nem chiclete pela janela do carro. Nem chiclete. Guila, mas um chiclete vai acabar com... Não, um chiclete vai fazer um efeito mínimo. Mas aí é tu cultura. para e pensa, tá, mas peraí, se eu sou um de 8 bilhões, se hoje 8 bilhões de pessoas jogar um chiclete pela janela, vai dar um impacto, né? Não, mas eu sou só um. Não, tu não é só um. Nós somos todos irmãos nesse sentido, né? Todos irmãos vivendo na mesma casa. Então para e pensa, a tua ação, ela vai gerar um impacto positivo ou negativo? Negativo, então repensa e age diferente. Né? Sabe que eu tenho que me controlar, né? Porque se eu vejo isso, alguém fazendo, eu xingo. Porque vai impactar em mim no futuro, né? Nos meus netos, enfim. Eu xingo. Né? Puxa, segura dentro do carro. Põe numa sacolinha. Então, nesse conceito, a gente falou uma coisa simples, o chiclete, é isso aí. A bituca do cigarro, né? E quando eu fui vereador, eu tive um debate na Câmara. Não quero estender aqui, né? Mas só para colaborar. Eu criei a lei, fui autor da lei que multava quem era flagrado jogando lixo no chão, nas ruas da cidade. Né? E na discussão, alguém, não lembro agora qual vereador de oposição lá, veio, não, porque também a Codeca não bota lixo na cidade, porque a Codeca, porque o prefeito, ele... Não, só um minutinho. Porque daí o cara tá fumando e não tem um lugar para botar a bituca do cigarro. Eu disse, só uma parte, Vossa Excelência me concede uma parte. O rito da Câmara, né? Não, Vossa Excelência traz uma questão presente. Agora, esse fumante, ele foi até o posto comprar a carteira de cigarro, né? Ele comprou o isqueiro, né? Ele caminhou e acendeu o cigarro. Então, ele teve uma ação de compra, que é um direito dele, para satisfazer o seu prazer. Aí, quando acaba a ação dele, eu tenho que estar lá com uma lixeira para ele. Se ele pode ir no posto comprar, ele pode segurar a bituca e até encontrar uma lixeira. Se ele pode comprar a cerveja, vai até o mercado e compra, ele pode guardar a embalagem e botar no lixo. É o mesmo conceito. Só que em vez de estar fazendo para satisfazer o prazer, que é quando tu vai ao encontro do que tu quer e adquire, é satisfazer o prazer e dizer assim, destinei corretamente, cumpri a minha parte de cuidar da casa onde eu moro.
né? É um sentimento coletivo. Né? Coletividade. Então, tem que ter o pensamento coletivo. E eu não aceito quando dizem assim, mas não sei quem, mas não sei quem. Pessoal, cuida, é tu. É tu. Tu é o agente. O agente. Os transformador. Antes, né? O pessoal, é só mais um, não é só mais um. É mais um, né? Por exemplo, eu faço bastante palestras em escolas, que nem eu fiz no La Salle Carmo. Hoje eu vou ter na UX uma palestra para os alunos de Semana Acadêmica de Engenharia sobre a vinculação da pesquisa com o meio ambiente. Enfim, eu adoro isso. Eu adoro, primeiro, porque eu tenho uma qualidade de me comunicar bem, assim, tranquilo. E segundo, porque eu estou cumprindo o meu papel. O meu papel como empresário é fazer a Biocis continuar crescendo, liderando o mercado, sendo rentável, gerando oportunidade para as pessoas. Agora, o meu papel como empreendedor, como cidadão empreendedor, é empreender na formação das novas gerações. E aí, Cris, Roberto e Vero, vem um interesse pessoal, sim. Porque eu lembro do Brizola, que dizia, são os interesses. E o pessoal acha que interesse é feio. Não, não é. Nós somos movidos por interesse. Então, quando eu estou lá educando ambientalmente alguém, eu tenho um interesse de que ele seja um cidadão que preserve o meio ambiente. E que se ele virar gestor de uma indústria, ele saiba que a Biocis está ali para atender ele, né? Afinal, a gente vive de negócios, né? Guila, muito bom, podcast muito bom, muito fluido. Já fica o convite para o próximo. A gente quer saber mais sobre o nome da InovaBio. A InovaBio, o ecossistema de inovação. Isso aí. Nós queremos saber mais. Eu entendo que é um assunto que está ligado à nossa sobrevivência, à sobrevivência dos nossos filhos e netos, né? Então, em breve, estará novamente aqui conosco, claro, se você tiver disponibilidade, mas já fica o convite. Muito obrigada mesmo. Legal. Cris, mais uma vez agradecer a oportunidade. A convivência aqui foi joia, né? Gostei, me senti bem. Que bom. Né? Me senti à vontade. Poder participar de um programa com a Vero. A Vero é uma profissional que eu tenho muita admiração. Ela faz um trabalho formidável na Biocis. E olha, não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, tá? Mas ela está conseguindo manter um turnover muito interessante na Biocis, numa cidade como Caí, trabalhando com resíduos. A gente não trabalha com mumu, pessoal. A gente não trabalha com... Legal, não estou dizendo que os outros trabalham com mumu. Estou falando do meu Perfeito. negócio, né? Perfeito. A gente trabalha com resíduo, a gente trabalha com tambor, com resíduo, com peso, com movimentação de carga, resíduos perigosos. Então, a gente enche o nosso colaborador de EPI. Então, um dia de calor no Caí, que chega a 40 graus dentro do pavilhão, ele tá lá de óculos, capacete, fone, luva, jaleco e bota e tal. E um calorão, e a gente procura dar uma condição de trabalho, mas não adianta, é quente, né? É inerente ao processo. E a né? Verônica tem conseguido fazer uma gestão humanizada, cuidando das pessoas, né? Eu sou muito feliz pela escolha que a Biocis fez quando se instalou no CAI de levar uma profissional, e não tô aqui, né? Tô falando porque é na prática. É fato. Né? Meus amigos que às vezes vêm comentar comigo, tô com problema com o pessoal lá, o pessoal não fica. Cara, investe. Perfeito. Mas aí vou ter despesa que só... Tua visão tá errada. Né? Tu tá reclamando de um problema, mas não quer investir na solução. É despesa, é investimento. Exato. Tu não quer investir na solução, aí diz que tem um problema. Eu tenho a solução. Se tu não investir, tu vai continuar perdendo o sono. Então, legal participar. Obrigada, Vir aqui contigo, de poder compartilhar um pouco da nossa experiência com o Roberto, com a Cris, né? E sucesso, longa vida aqui ao podcast. Mente, Coração e Negócios. Mente, Coração e Negócios. Legal, muito Porque obrigado. a gente não consegue separar, né? O ser humano vem nós junto seres com a intensos, mente. né? Nós seres intensos. Exatamente. Legal. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Estamos à disposição. E se quiserem falar de tecnologias inovadoras na área ambiental, viemos aí de novo. E Guila, só para complementar também, eu ouço falar do Guila CB há muito tempo, né? Mas como pessoa pública, né? E a gente vai passando os dias, a gente vai tendo alguma surpresa. Não tinha ideia que tinha essa relação empresário também. Mas foi uma grata surpresa, então foi um papo muito bacana, um aprendizado muito legal. Que bom, e com obrigado. certeza iniciei um relacionamento, né, onde a gente possa também continuar nessa troca de ideias no dia a dia. Obrigado pelo depoimento, obrigado pela participação aí. Pelo tempo disponível para nós. Mas eu já estou aqui pensando em vários podcasts com o Guila. Tem muitos assuntos, Tem muitos né? assuntos. Muito obrigada.
bem. Obrigado, Perfeito. pessoal.